Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui para vocês, videoaula de hoje de matemática. E antes de começar, claro, né? Tem que apresentar a nossa grande equipe. A Magna está conosco hoje, muito bem aí postada, fazendo as transcrições para vocês. E é claro, ele está de volta depois de uma trilha lá no Cabo Santo Agostinho, Tirolesa e tudo mais. O Jonathan, você não está visualizando, mas nosso parceiro, tá bom? Aula de número 31. Vamos falar sobre perímetro de um polígono, tá bom? Seguimos aí a nossa videoaula, não esquece aí das redes sociais, Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento, tá? E vai ter promoções aí do Robertão logo logo, fica ligado. Bom, para falar sobre perímetro não tem como deixar de fora a história, né, falando um pouquinho aí da Grécia Antiga, lá do pessoal que já utilizava medições de comprimentos, tá? Bom, essa imagem representa, por exemplo, as divisões de terras. E não era viável que não fosse utilizado, claro, a medição do perímetro, divisão dos terrenos para quem ali trabalhava ou plantava nas terras à margem do Rio Nilo, né, que vocês estão visualizando. Claro que hoje habitado, totalmente diferente de 4.000 anos atrás, é claro. Mas naquela época se dividia bastante essas terras e se usava inclusive cordas para fazer essas divisões igualitárias. Cada um tinha seu pedaço de terreno do mesmo tamanho. Para isso tem que se medir, claro, né? Então usava-se corda e o nome dessas pessoas que mediam eram os esticadores de cordas ou agrimensores. Não esquece que esses nomes vão ser citados sempre aí na história da matemática, tá bom? Bom, vou mostrar para vocês usando um programa do GeoGebra como que se desenhava um triângulo, né? E se desenha, na verdade, a partir de régua e compasso. Só que aí eu vou utilizar para vocês algo tecnológico. Então eu já fiz aí os círculos necessários para que a gente possa construir os lados do triângulo e montá-lo, tá bom? O círculo maior que vocês estão vendo aí é o relativo à hipotenusa. E os dois outros círculos são relativos aos catetos do triângulo. Ele aí em cima, tá vendo aí na parte superior do teu vídeo? A cordinha aí formando um triângulo. Pronto, é mais ou menos isso que a gente vai construir. Isso aqui, ó, tá? Então, a intersecção dessas cordas, né, dessas circunferências, na verdade, elas formam o triângulo. E aí tem um detalhezinho, ó. Quanto mais eu aumentar esse triângulo, né, quanto maior for esse comprimento, maior será o perímetro. Agora, não esquece de um detalhe, por favor, tá? O perímetro vai aumentar quando eu aumento, claro, né, as medidas dos catetos, as medidas laterais desse triângulo. A sua área irá aumentar proporcionalmente, não ao perímetro, mas completamente diferente, mas irá também aumentar. Contudo, o ângulo é o mesmo, não esquece, tá? O ângulo de 90 graus continua o mesmo e o ângulo de origem continua o mesmo, tá bom? E aí foi o Pitágoras que trouxe pra gente a ideia de ampliação de descoberta da relação entre os lados. Não esquece que essa relação é a ao quadrado mais é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Também tem uma noção que você não pode esquecer da construção de triângulos, tá bom? Que são as noções que a gente chama de condição de existência do triângulo, onde um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, tá bom? Isso é obrigatório, senão o triângulo não fecha e aí nós não temos um polígono, ok? Outra coisa, os nós, eles serviam como unidade de medidas, tá? Por isso que foi referenciado. Mas hoje nós utilizamos centímetros, metros e outras unidades, além do próprio nó, claro, e de outras unidades antigas chamadas unidades antropométricas, unidades do corpo. Preste atenção, tem polegada, tem braça náutica, tem pé, tem um monte de medidas que ainda podem ser utilizadas. Então fica ligado que essas medidas ainda podem voltar ou estarem numa questão que você vai responder, tá bom? Segue comigo a animação aí. Mostra aí, Jonathan, por favor. Obrigadão. Ó, o símbolo de π sobre 2, que é o de representa 90 graus, ok?
não varia, enquanto você amplia o perímetro dele, esses ângulos não variam, tá bom? E o ângulo de origem também não varia. Não esquece desse detalhe, por favor. E aí, qual é a fórmula do perímetro? A fórmula do perímetro, ela é escrita dessa forma aí, ó, 2P é igual a A mais B mais C mais D, dependendo do polígono que a gente está trabalhando, tá bom? Quanto maior o número de lados, mais letras, símbolos eu vou ter na somatória. Ou seja, o perímetro é a soma das medidas dos lados da figura fechada, tá bom? Dessa figura fechada. Vou trazer para aqui para vocês olharem na animação o triângulo de base que a gente usou. Então, o perímetro está diretamente ligado a contorno, medida dos lados, isso você não pode esquecer. Se eu for falar de área, eu preciso do perímetro para unidade de medida, de referência, mas área é outra coisa, tá bom? É medida de superfície. Perímetro é o contorno e a área é a medida de superfície. Ficou claro? Tá tranquilo para vocês? Então segue comigo que eu vou trazer a malha quadriculada agora. Aí, ó, como vocês estão vendo, vamos calcular o perímetro de um retângulo nessa área quadriculada. É todo o quadriculado, o retângulo, tá? E aí a gente vai tomar como base as unidades. Por exemplo, no caso do triângulo são 3 nós, 4 nós. Cada intervalo de nós é uma subdivisão. Então, foi referenciado em nós. Aqui nós vamos usar quadrinhos, esses pequenos quadrados da malha quadriculada, tá bom? Os nós eram muito utilizados para cálculo de perímetro e área, e nós vamos usar aqui apenas para o perímetro, não esquece. Então, eu tenho a medida do lado que são 11 quadrados, tá vendo? Estou usando como unidade de medida o próprio quadrado, deu para entender? Tá claro? Não estou usando metro nem centímetros, é o próprio quadrado. E para unidade de base aí, ou comprimento, tanto faz. Importante que você entenda que eu tenho que olhar o contorno da figura, tá bom? Essa medida do lado aí, 19 quadrados. Então eu teria 11 quadrados mais 19 quadrados, mais 11 quadrados novamente, mais 19. Por quê? Porque eu tenho que olhar o contorno desse retângulo. Então, eu não tenho que olhar só essas duas medidas. Eu tenho que circular na lateral inteira da figura, tá bom? Então, vamos lá. Não esquece da fórmula. 2P para o perímetro. Desse caso aí, o retângulo é A mais B mais C mais D, ou seja, a soma das medidas dos lados. Fechou? Então, vem comigo, ó. Vamos supor aí que cada quadrado tenha 1 centímetro, tá bom? Então, se cada quadrado tem 1 centímetro de lado, é claro que eu vou fazendo essa medida desse quadrado, agora não é mais um retângulo, tá vendo que é um quadrado? Ó, medida do lado é 11 e a medida do outro lado também 11. Claro que se eu disser que é um quadrado, eu só preciso da medida de um lado. Estamos colocando aí exageradamente os dois, mas não precisa, tá? Se é um quadrado, apenas uma medida já resolve. Fechou? Então, vamos supor que o quadrado tenha 1 centímetro. Bom, esse quadrado tem 1 centímetro, esse quadradinho tem 1 centímetro, e eu tenho 11 na lateral, eu vou ter 11 4 vezes, porque o quadrado tem 4 lados. Olha o próprio nome dizendo, ó, quadrado, tá? Então, vai ser 11 mais 11 mais 11 mais 11, 11 vezes 4, ou 4 vezes 11. Tanto faz, tá bom? 4 vezes 11 vai dar 44 centímetros, é o perímetro desse quadrado. Simples assim. Tá tranquilo? Deu para entender aí? Então segue comigo que você vai ver como é fácil trabalhar com perímetro, tá bom? Agora, se eu quisesse trabalhar a área, não é o foco da nossa aula. Nossa aula é perímetro. Mas, se eu quisesse calcular a área, eu iria fazer o produto de um lado pelo outro, ou seja, o lado ao quadrado. Aí seria 11 vezes 11, que vai dar 121 centímetros quadrados. Primeiro, eu vou verificar que se eu calculo o perímetro, percebe lá em cima que é 44 centímetros apenas, e quando eu calculo a área, o centímetro está ao quadrado, está elevado ao quadrado, viu aí?
Então, no comparativo, eu tenho uma medida linear para o perímetro, tá? A soma das medidas lineares. Já na área, eu tenho um produto, então é bem diferente uma coisa da outra. Só para vocês terem uma ideia de como é trabalhar com o perímetro e como é trabalhar com a área. A área, eu vou fazer um produto de um lado pelo outro para calcular a superfície que está dentro do contorno, ok? Isso é o foco, tá bom? Quanto ao perímetro, eu vou calcular apenas o contorno, tá? Imagina aí uma moldura de um quadro, sem o quadro, só a moldura, e aí você tem o perímetro, ou seja, o contorno do quadro. Agora, se eu quiser calcular o papel que vai ficar dentro desse quadro, aí eu vou ter que calcular a superfície, que vai ser a área, tá bom? Então, perímetro é proporcional à soma dos valores dos lados. A área é o produto, tá bom? Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí no cantinho direito da tua tela. Esse quadradinho preto e branco aí que você vai descobrir coisas bastante interessantes sobre perímetro, tá bom? Então vamos seguir agora porque já trago para vocês a atividade, tá? Vou ler aí direitinho para vocês. Acompanha comigo. Um campo de futebol no formato retangular tem 100 metros de largura por 70 de comprimento, tá? Então, antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine, item A, quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia ao redor do campo. No item B, se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então vamos calcular cada item desse? Vem comigo, ó. Vamos colocar aí nessa formação, fiz um desenho para você não esquecer, tá? 100 por 70. Lembre-se que ele vai correr no contorno desse campo. Então, se ele vai correr no contorno, nós vamos precisar calcular o perímetro para depois saber quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia, tá bom? Então, eu tenho 100 mais 70, depois eu vou ter 100 de novo mais 70, porque o retângulo tem os seus lados aí com as mesmas medidas, né, paralelos umas às outras. A fórmula não esquece, 2PR, porque é um retângulo, tá? A mais B mais C mais D, a soma das medidas do contorno, dos lados. Então, nós vamos ter 100 mais 70, depois 100 de novo mais 70, ok? E aí eu vou agrupar para ficar mais fácil. 100 mais 70, 170, os outros 100 mais 70, 170. 170 duas vezes, eu tenho 340 metros. Então, para ele percorrer o contorno desse campo, ele vai fazer isso no total de 340 metros. Ora, se uma volta no campo dá 340 metros e eles fazem isso 5 voltas e meia, é claro que eu vou ter na alternativa A 5 vezes 340 mais a metade de 340, que é 170. Tranquilo? Deu para entender? Aí agora eu vou multiplicar. Na minha calculadora deu isso aí, tá? 5 vezes 340 mais 170, 1.870 metros. Eles percorreram tudo isso aí, ok? Então, a cada treino, 1.870 metros. Vamos para o item B agora? No item B, eles pedem, se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Ora, se eu tenho 1.870 metros por dia de treino e eles fazem isso 5 vezes durante a semana, eu vou multiplicar 5 vezes 1.870. E aí, fazendo esse produto da minha calculadora, claro, deu 9.350 metros. Confirma aí se eu estou certo ou estou errado, tá bom? Manda pra gente aí a resposta se eu estou certo ou estou errado no Instagram, Robertão da Transmissão. Tudo junto, sem acento, fechou? Tá combinado? Então vamos lá comigo, ó.
E segunda questão, para a gente poder já fortalecer a ideia de perímetro, tá? Tem um monte de atividade, se liga aí. Sabe-se que o perímetro de um retângulo é 60 centímetros e o comprimento desse retângulo é 22. Defina a largura do retângulo. Ora, agora eu tenho o total, que é o perímetro, e eu tenho um lado, tá bom? Vamos calcular o outro. Vamos lá, a fórmula continua sendo essa, 2 vezes P do retângulo, né? Perímetro do retângulo, A mais B mais C mais D, a soma das suas medidas, e o perímetro que já foi dado, 60 centímetros. Estou desenhando aí para facilitar. Ora, se um lado tem 22, que é o comprimento, o maior lado dele tem 22, eu quero calcular o outro lado, a largura, tá? Então, eu vou ter nessa sequência 22 mais B mais 22 mais D. Lembrando que B e D são iguais. A gente coloca letras diferentes aí, mas para o retângulo, essas medidas são iguais, tá bom? Então, eu tenho 22 mais 22 mais B mais B. Vou chamar todos eles de B, porque são iguais. É só olhar na imagem aí que um lado é paralelo ao outro na mesma altura, tá vendo? Ou seja, no mesmo comprimento. Então, 44 mais 2B, eles vão ser iguais a 60. Aí, claro, né? O 44 passa para o outro lado, não esquece, fazendo essa mudança aí. 44 estava positivo, vai ficar negativo, por favor, não esquece disso. Então, eu tenho 2B igual a 60 menos 44. 60 menos 44 vai dar 16. E aí eu tenho 2Bs, eu quero um B só, porque a questão diz assim, ó, defina a largura do retângulo. Então eu só quero um B. Se eu tenho um 2, eu vou dividir esse 16 por 2 para calcular apenas o valor de um B. Ou seja, a gente fala que esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então B é 16 dividido por 2, que vai dar quanto? Exatamente, vai dar 8 centímetros, não são metros, corrige aí, tá? 8 centímetros, a medida é essa, 8 centímetros é a medida da questão, ok? Terceira questão, a praça de uma cidade possui o formato de um quadrado. Calcule quantos metros de corda são necessários para cercar, sabendo-se que cada lado mede 45 metros e que se deseja dar 4 voltas com a corda. Então, a praça possui um formato quadrado. Se um lado mede 45, os demais vão medir 45. Não esquece disso, tá bom? Usando a nossa referência aí, uma imagem para você ter uma ideia, eu só preciso da medida de um lado de um quadrado, porque os 4 são iguais, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 45, porque aí é o contorno completo, vai dar 180 metros. Ora, eu já tenho uma volta completa nesse quadrado aí, nessa praça no formato quadrado, ok? Agora, ele quer dar 4 voltas com cordas. Então, eu vou pegar 180 vezes 4 e aí eu vou ter o total de cordas a ser utilizadas nessa empreitada, tá bom? Então, 4 vezes 180, 720 metros de cordas serão gastos para fazer todo esse trabalhão aí que a questão quer. Fechou? Deu para entender? Tá claro? Então vem comigo que ainda tem muita coisa aí para a gente se divertir. Eu vou mostrar a quarta questão que fala um pouquinho sobre perímetro já com outro olhar, tá bom? Deseja-se plantar mudas de laranja em todo o contorno de um terreno retangular de 40 metros por 24 metros. 42 de comprimento por 24 de largura, tá? Se entre as mudas a distância desejada é de 1,5 m, quantos pés de laranja serão plantados? Agora a gente tem uma outra visão de como se faz a distributiva do perímetro. Por quê? Eu tenho 42 metros e tenho que colocar uma muda a cada 1,5 m. Então é claro que eu vou dividir esse comprimento de 42 metros aí para caber as mudas a cada 1,5 m nele. 2 vezes, né? Porque eu tenho esse valor aí que está abaixo, que você está vendo, e tem o valor que está acima, é no contorno inteiro, tá? Então vamos lá. 42 dividido, que é
por 1,5, que são as mudas, para os pés de laranja, vai dar 28. Depois eu vou multiplicar 28 vezes 2, porque são dois lados paralelos aí, e eu vou ter 56 pés de laranja para esse lado. Só que ainda falta o lado 24, tá bom? Então segue comigo. O lado 24 eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir 24 por 1,5, que vai dar 16. E vou multiplicar 16 por 2, porque eu tenho dois lados aí que medem 24. Esse lado que está marcado com 24 e o outro paralelo lá, tá bom? Que vai dar 32 pés de laranja. Então eu tenho 52 pés mais 32 para formar o contorno desse terreno aí todinho. E aí o total de pés de laranja vão dar 56 mais 32, 88 pés. Fechou? Vai ficar lindo aí depois que as laranjeiras crescerem, que elas vão circular esse terreno e o meio vai ficar livre para fazer um monte de coisa aí, tá? Bom, a atividade 5 que dá tempo de fechar ainda, ok? Um retângulo e um quadrado têm perímetros iguais. Os lados do retângulo medem 7,2 e 10,6. Aí o item A pede, calcule o perímetro do quadrado, e o item B diz, calcule a medida do lado do quadrado. Vamos lá, a partir do retângulo? Olha o retângulo aí comigo, ó. Brigadão aí. Nesse caso, você precisa entender o seguinte, os perímetros são iguais, são perímetros, tá? Eu calculando o perímetro desse retângulo, é claro que eu vou ter o perímetro do quadrado. E lembre-se disso, que o quadrado tem lados iguais, ok? Então eu vou ter, para esse perímetro aí, comparado com o quadrado, eu terei no item A, a resposta 2 vezes 10,6 mais 2 vezes 7,2, tá bom? Não esquece que os lados paralelos são iguais, tá bom? Então, fazendo multiplicação aí, eu vou ter 21,2 mais 14,4, somando o total 35,6. Se esse é o perímetro do retângulo, também é o perímetro do quadrado. E se eu quero saber o lado do quadrado, né? A resposta A já foi respondida aí, ó. Se esse é o perímetro do retângulo, também é do quadrado. Se eu quero saber agora o item B, ok? O item A já está resolvido. Se eu quero saber o item B, eu vou pegar esse 35,6 e dividir por 4, porque o quadrado tem lados iguais. Então, dividindo 35,6 por 4, eu vou obter 8,9 centímetros. Fechou? Então, ó, tá claro aí como a gente consegue responder quando os perímetros são iguais a partir dessa referência, tá bom? Olha, tem mais uma atividade para vocês aí, mas eu vou deixar aqui, ó, antes dessa solução, tá? De calcular esse terreno, eu vou deixar a dica aqui para vocês de como é que a gente pode relacionar com o desafio. Não esquece, no final da aula tem um desafio aí pra gente. Manda no Instagram, Robertão da Transmissão. Então vou falar logo dessa questão para vocês. Seu José tem 70 metros de fio de arame e verifica que a quantidade de fios são suficientes para cercar totalmente um terreno com 17,2 metros de lado, ou, né, na referência, sim ou não, ou um terreno retangular de 24,5 metros por 11,8. Vamos calcular para ver? Vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular o terreno de quadrado de 17,2 metros. Então, esse eu vou multiplicar por 4, porque os lados são iguais. Fazendo essa multiplicação, tem 68,8. Se ele tem 70 metros de arame, cabe, né? Então, é claro que pode sim. Item A respondido. Item B. Se no item B, essa resposta aí, você vai me dar essa resposta no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Manda para mim lá o item B respondido, tá bom? Valeu, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.